guys! O vídeo de hoje é sobre resumindo os episódios 9 e 10 do dorama O Amor Mora ao Lado. Vamos lá! O episódio 9 começa com a Seok-Hyo sendo pedida pelo ex-namorado dela em casamento e mostra a cena disso. Logo em seguida, mostra o passado dela descobrindo o câncer de estômago que ela teve que retirar metade do estômago dela. No presente, Seung-Ho está preocupado com a Seok-Hyo e mostra ela no hospital recebendo o resultado dos testes que ela fez. Mas isso ainda não é nos mostrado. Ela sai do hospital e encontra o seu ex lá fora. E quando ele pergunta sobre os exames, o Seung-Ho chega de carro muito preocupado com ela. E os dois se oferecem para levar ela para casa e ela prefere ir com o Seung-Ho. E mostram vários flashbacks de ela lidando com a doença dela tentando ligar pra mãe dela pra avisar disso, mas não conseguindo. De o namorado dela cuidando dela, nesse caso de quando ela descobriu a doença, e vários flashbacks disso. No presente, Seung-Ho conversa com Mo-yeon e ele diz que tá bem chateado, pois a Seok-Hyo escolheu o ex dela ao invés dele. E eles conversam em um lugar onde eles estavam brincando daquele jogo de tênis. E a Mo-yeon diz que ele tem que ser mais firme e tentar demonstrar os sentimentos dele melhor. Pela manhã, Seok-Hyo desce as escadas e encontra sua família. Ela e a mãe dela acabam tendo uma discussão, pois a mãe dela não aceita que a filha dela quer cozinhar e diz que ela precisa arranjar outro emprego mesmo assim. A Seok-Hyo sai brava da situação até batendo porta. No portão ela encontra Seung-Ho e eles vão juntos tomar café da manhã. Lá eles comem uma sopa de arroz e ela finge que está bem, mas vai ao banheiro com muita dor no estômago, mas não conta pra ele. Depois disso, ele vai para o escritório dele e até leva a planta para uma floricultura, pois ela está meio doentinha. Quando a Seok-Hyo está saindo da sua aula de culinária, encontra o ex dela na porta e eles conversam. Ele dá pra ela um envelope com algumas fotos de uma faculdade nos Estados Unidos pra ela recomeçar a vida dela. E dentro do envelope também tem um anel de noivado, pois ele tá querendo recomeçar tudo com ela novamente. À noite, a Seok-Hyo vai encontrar o Seung-Ho no parquinho pra eles conversarem. E ela diz que foi pedida em casamento pelo ex dela novamente. E diz que lembra das coisas boas que eles tiveram juntos e que até poderia ter aceitado o pedido novamente. E o Seung-Ho fica bem triste com isso, pois ele acha que não tem mais chances. E ela diz que ainda não enxerga ele como homem, e sim como o amigo de infância dela. E ela até duvida dos sentimentos que ele tem por ela, mas ele diz que ela não deve duvidar, mas que ele ainda tem o leite que ainda não venceu. E que sim, ele gosta muito dela. No outro dia, com a Mo-yeon, ela e os amigos dela paramédicos estão vendo o artigo que o Kang-do fez pra eles. E ela adorou isso demais. E o Kang-do liga pra ela e chama ela para ir lá fora, pois ele quer dar um presente pra ela e eles conversam um pouquinho. E ela acha que tem alguma coisa de errado com ela, pois o coração dela tá batendo mais forte pelo Kang-do. No Seung-Ho, ele tem que resolver uma obra, pois tem um senhorzinho que tá meio que empacando a obra dele de acontecer. Então ele tem que resolver isso do trabalho dele. E quando eles acham que está tudo resolvido nesse caso, um funcionário dele entra na sala e diz que não achou os papéis necessários para resolver a situação. Então, ele fica meio chateado com isso e ainda não está resolvido. Ele sai da empresa dele e vai jantar com a mãe da Seok-Hyo, mas ela tem que sair para uma reunião de bairro e a Seok-Hyo sai do quarto e vai conversar com ele. E ela fala para ele jogar aquele leite fora, pois ela só vê ele como um amigo e diz que essa é a resposta final dela. Ele fica bem triste e quase chora comendo a comida da mãe dela. E em cima, no quarto dela, ela pensa no flashback de ela ter sido pedida em casamento e de como era a vida deles nos Estados Unidos com o ex dela. E até mostra que ela teve uma depressão um pouco severa também nesse tempo. E até mostra que ele não traiu ela. E mostra que eles estavam passando por uma barra bem difícil, de ele ter que cuidar dela e sentir obrigado a fazer isso. E como ela estava se sentindo mal com essa situação. E ele fala que veio essa maldita depressão dela e em como ele estava se sentindo mal. E ela fica bem triste por ele não estar entendendo a situação dela nisso. E foi ali que ela decidiu terminar com ele e ir embora. E o porquê dela não ter aceitado se casar com ele novamente. Mostra a
cicatriz na barriga dela por conta da cirurgia e que ela talvez até goste do Seung-ho, mas não quer um relacionamento por conta da doença dela, que pode sim um dia voltar. No Kang-do-no e a sua filha, a babá dele acaba meio que se machucando e não podendo ir cuidar da filha dele. Então, a filha dele dá a ideia de ela ficar com a Moyeon. E a Moyeon dá a ideia, porque ela não pode ficar com a filha dele, ela dá a ideia de ela ficar com aquelas senhoras do bairro, que é a mãe da Seok-hyo, do Seung-ho e da Moyeon. Na empresa do Seung-ho, o funcionário dele entra numa sala e entrega a carta de demissão dele. Mas ele diz que o problema já está resolvido e que eles fizeram um acordo corretamente. E eles não aceitam de jeito nenhum a carta de demissão do funcionário. Depois da reunião, ele não passa muito bem e mostra ele doente de cama. E ele tem um sonho de quando eles eram crianças e a mãe dele ia trabalhar e ele ficava chorando. E a Seok-hyo vinha até ele e sempre fazia ele rir. Logo depois, no Kang-do-no e na Moyeon, ele vai buscar a filha dele na casa dela. E eles conversam e ela até diz que queria que a Yeon-do fosse filha dela também. E olhando as fotos antigas deles, o Kang-do-no até diz que ela é bonita. Eles se olham bem legal e é uma cena bem bonitinha deles. E ele fica para o jantar na casa dela. No Seung-ho doente, ele acorda e vê a Seok-hyo deitada na cama dele. E ele se pergunta por que ela sempre aparece quando ele está doente ou mal, né? E ele manda ela embora, enxotando ela da casa dele. Ela acaba deixando a bolsa no quarto dele e ele vê a carta do hospital. Descobre que ela está doente com câncer. Eles conversam sobre a situação e ele pergunta o porquê de ela não ter contado nada pra ele e se ele era tão insignificante assim como amigo pra ela. Ele chora por isso e ela também se sente bem mal por conta disso. E assim que ele retoma a falar da doença, as mães deles entram na casa e ela pergunta quem que tá com câncer. E o clima não fica nada bom entre elas. E o episódio 9 acaba com essa revelação de ela ter câncer para as mães deles. O episódio 10 começa com a mãe da Seok-hyo muito mal por ter descoberto daquela forma que a filha estava doente e a abraça com todo amor, mas também fica muito brava por a filha não ter contado e ficar todos esses anos ter sofrido por essa situação. Depois disso, elas vão pra casa e a Seok-hyo e a mãe dela contam para o pai e o irmão também sobre a situação. E eles ficam bem tristes com isso também, pois queriam que ela tivesse confiado e contado para eles. Os pais e o irmão dela lamentam pela situação, chorando pelos cantos e lembrando das situações que ela deu sinais. Quando volta pro Seung-ho, mostra um flashback dele indo para os Estados Unidos e encontrando a Seok-hyo com o namorado dela e percebendo que ela está diferente e super magra, mas ele não faz nada e sai dali. E no presente ele tem super remorso dessa situação por não ter feito nada a respeito disso e que ela tentou várias vezes entrar em contato, mas ele nem sequer respondeu as ligações e mensagens dele. No outro dia, a Moyeon acaba descobrindo por conta da sua mãe e vai consolar a amiga com todo o amor e carinho que ela tem. A mãe da Seok-hyo tá muito mal com a situação e vai até as amigas dela e desabafa bastante com elas e elas a apoiam e a cuidam muito bem com essa situação, abraçam ela e dizem pra ela desabafar, pois a mãe dela está muito mal. No Kang-do-no e na Moyeon, ele vai atrás dela e como ela está mal com isso, ele a consola e diz pra ela que a Moyeon só precisa ajudar a amiga e sempre confortá-la. Apesar de ela estar muito mal com isso e não querer demonstrar a situação na frente da Seok-hyo, ela chora junto com o Kang-do-no, pensando em que poderia ter ajudado a melhor amiga muito mais. E o Kang-do-no também conta a história de como ele perdeu a esposa dele por conta de um acidente e que nesse acidente também estava a filha dele que foi salva também. E a Moyeon também meio que conforta ele nessa situação e eles acabam se beijando e ela sai correndo porque ficou bem sem graça com isso. Na mãe do Seung-ho acaba mostrando que ela precisa ser demitida da empresa porque eles não querem mais os serviços dela. No Seung-ho e a Seok-hyo no parquinho, eles acabam conversando e ele pergunta do porquê dela não ter contado pra ele durante tanto tempo e eles até brigam, mas ela desabafa com ele bastante a situação e o ex dela escuta também no fundo, ela desabafando com o Seung-ho. A Seok-hyo acaba escutando
escutando os pais dela lamentando por essa situação no terraço. E eles dizem que no passado negligenciavam muito ela e davam mais atenção para o irmão dela do que para ela. E eles choram por conta disso e a Seok-Hyo também chora. No outro dia, a Seok-Hyo ela foge de casa, pois ela precisava ficar sozinha por conta daquilo. E o Seung-ho vai atrás dela e procura ela por todos os cantos da cidade, na loja de quadrinhos, no restaurante do pai dela e em outros lugares. Mas ele lembra que ela tinha fugido antigamente e que ela estava em uma praia. Então ele vai até essa praia e a encontra. Lá ele consola ela e faz com que ela demonstre e desabafe tudo o que ela estava sentindo na época em que ela estava nos Estados Unidos. E ela chora e desabafa, e com isso eles também acabam se abraçando. No pai do Seung-ho, ele acaba vendo novamente a mãe dele com outro cara dando flores pra ela, e fica bem triste com isso. Quando volta para o Seung-ho e a Seok-Hyo, mostra que o Seung-ho teve a ideia de fazer uma festa surpresa pra ela e todos estão presentes, a Moyeon, os pais dela e o irmão. Cada um deles faz um discurso do porquê ama tanto a Seok-Hyo. Eles choram, ela chora, e é uma cena bem bonita deles juntos. E o ex dela vê essa cena linda dela sorrindo finalmente e dela feliz com toda aquela situação. O pai do Seung-ho chega em casa e pede divórcio da mãe dele. O ex da Seok-Hyo se despede dela por um telefonema e ela diz que tiveram momentos bons, mas que realmente deveriam ter acabado. No outro dia, Seung-ho e Seok-Hyo se encontram e se implicam um pouco lá fora. Ele acaba recebendo uma ligação mais pro final do dia e busca a Seok-Hyo em casa para levá-la até o aeroporto se despedir do ex dela. Quando eles chegam lá, ela se despede dele, eles choram com isso, mas eles veem que isso é o certo a se fazer. O Seung-ho percebe que ela está bem triste e coloca o paletó dele por cima dela, enquanto ela chora. O episódio acaba com isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, clica no like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e bye bye! See you!